Bom dia. Bom dia, meninas. Kelinha, Lu. Tatá, bom dia. Kel, bom dia. Sejam bem-vindas. Glória a Deus. Amy, bom dia. G, bom dia. Sejam todas bem-vindas. A nossa live com propósito do mês de junho. Meu Deus, chegamos no meio do ano. Aninha, bom dia. Mi. Sejam todas muito bem-vindas. Glória a Deus. Tomar um cafezinho juntas. Já tomaram um café? Glória a Deus. Vamos então para as nossas lives desse mês de junho. Como eu disse, meu Deus, chegamos no meio do ano, mas estamos achando propósito nesse ano, em nome de Jesus, né? Esse ano não vai só passar pela nossa vida, o Senhor tem feito e ainda fará grandes coisas em nós e através de nós. É nisso que eu creio de todo o meu coração. E é isso que precisa nos motivar dia após dia, em nome de Jesus. Tali, bom dia. Glória a Deus. O pessoal vai entrando aí, mas quero ser fiel ao horário com vocês que chegaram aqui às 6h30 para a gente começar a falar sobre o propósito desse mês de junho, né? Todos os meses eu tenho procurado de forma intencional e creio que direcionada pelo Senhor, trabalhar assuntos específicos para trazerem propósito, para trazer luz, para trazer direção para a nossa vida. E agora em junho não vai ser diferente. E eu tava, poxa, o que eu posso trabalhar, o que eu posso falar? Deus me ajuda, né? O que o Senhor tem para nós nesse meio de ano, pensando até nisso. Opa, peraí que alguma coisa deu errada aqui. Não consegui. Opa, peraí, gente, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vocês estão me vendo? Tá tudo normal? Só me deem um ok se tá tudo normal aí pra vocês, por favor. Tá tudo certo? Ah, então tá tudo certo. Pra mim que apareceu umas coisas diferentes aqui. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo pra vocês, né? A gente tá buscando em Deus achar propósito pra tudo aquilo que a gente tá vivendo, para tudo aquilo que Deus está construindo na nossa vida, qual que é o nosso lugar no centro do propósito do Senhor, né? E aí, falando a respeito disso, do próprio propósito, é que eu entendi que esse mês a gente poderia falar sobre o propósito em si, porque essa palavra carrega muita coisa e a gente carrega muitos propósitos na vida. Então a gente vai, durante todos esses dias, de segunda a sexta-feira, a gente vai tratar um pouquinho sobre propósito e dentro de uma perspectiva diferente, amém? Então hoje que eu queria compartilhar com vocês, na verdade, é o centro de todo o propósito que o Senhor tem para nós. Queria compartilhar um texto devocional com vocês hoje, está ali em João, capítulo 4, do verso 23 e 24. Um texto muito conhecido por todas nós, creio nisso. Diz assim: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente ouve com muita frequência pessoas dizendo e se perguntando, poxa, qual é o meu propósito? Né? Porque todo mundo está procurando um propósito na vida. Isso vale para o crente, isso vale para o não crente. Todo mundo está em busca de um propósito. E muitas vezes a gente tem uma resposta que, assim, é esmagadora. E talvez você já deve ter tido a experiência de conversar com alguém a qual você pergunta, e aí, qual é o seu propósito? Ou a pessoa mesmo se pergunta e ela não tem uma resposta. Ou talvez você já foi essa pessoa um dia, ou você se encontra numa situação ainda assim, de se perguntar e não achar
propósito em você, achar propósito na sua existência. Um lugar onde talvez você se pergunte, você tem essa resposta esmagadora de não, eu não sei qual é o meu propósito. E a verdade é que ter um propósito na vida, sentir que tem uma razão ao qual tenha nascido, a qual esteja vivendo, é uma força motriz do ser humano, né? Pra encontrar um porquê, um algo a qual realmente nasceu, uma necessidade, né? Essa força é uma necessidade de saber, poxa, por que eu estou aqui? Qual é o motivo de eu estar aqui? Qual é o centro da realidade, da perspectiva de Deus quando me criou? Só que tudo isso só encontra força mesmo quando é colocado aos pés da cruz, quando a gente entende sobre o amor do Senhor, né? E aí talvez eu quero que hoje, nessa manhã de segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de junho, eu quero que você se faça essa pergunta. Poxa, qual que é a razão de eu viver? Porque talvez já tenha algum tempo que você não se faça essa pergunta. E eu vejo que a gente precisa fazer ela corriqueiramente na nossa vida, né? Com a ideia de entender, né? Com a ideia de nos fazer pensar, né? De, poxa, o porquê? Eu estou aqui, eu estou respirando. Tantos já não estão mais, muitos já cumpriram o seu propósito. Mas eu ainda estou. E qual é o meu propósito de vida? Qual é a razão de eu ter nascido, né? Talvez você me pergunte isso hoje, né? E eu quero te fazer pensar nisso. O que você está tentando realizar na sua vida, né? Qual foi o gás que você teve hoje pela manhã, quando você acordou, quando você despertou da sua cama? E é importante que a gente pense a respeito dessas coisas, né? E aí esse texto que nós lemos ali de João 4, 23 e 24 responde, na verdade, o grande fundamento que nos dá propósito e vai dar propósito a tudo aquilo que nós ainda faremos e viveremos em nome de Jesus, né? Quando Deus ele nos cria, eu creio de todo o meu coração que, assim como nós lemos nesse texto, ele tinha ali dois objetivos em mente, que é comum a todo ser humano. Creio nisso de todo o meu coração, que tá ali no texto onde a gente leu, né? Que a gente pode usar até o exemplo de uma história que todas conhecemos aqui também, que é da mulher, né? A mulher lá no poço, né? A mulher samaritana, ela tava procurando por um propósito. Vocês lembram disso? Ela estava ali naquele momento, ela já tinha tido 5 maridos, ela estava naquele momento com um amante. E Jesus, naquele momento de dor, ainda sem uma perspectiva de vida que essa mulher não tinha, ele ofereceu algo a ela, ele deu propósito à vida a ela. Jesus, ele tem o propósito de nos dar sentido à vida. Então, quando você percebe que você está lidando com alguém que parece estar sem sentido à vida, tudo que aquela pessoa precisa é de Jesus. Quando a gente se sente um pouco sem sentido naquilo que estamos fazendo, a forma como estamos nos movendo, nós precisamos colocar Jesus nisso, para nos dar sentido, porque Jesus é quem nos está ofertando e deve nos ofertar todos os dias da nossa vida. Quando eu digo ele deve, não porque ele tem a obrigação, mas deve no sentido de que ele já fez isso, nos ofertar a água da vida. Então, o primeiro sentido que eu e você nós temos é o sentido de conhecê-lo, é o sentido de amá-lo, é o sentido de adorá-lo, de ter um relacionamento vivo com ele, assim como a gente leu ali em João 4, né? Que de fato já chegou o momento em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, a gente está falando de estar no Senhor, de estar com o Senhor. E isso, de fato, é maravilhoso. Então, esse é o nosso primeiro objetivo na vida. O objetivo de que adoremos ao Pai em espírito e em verdade. Então, se você precisa de um respiro nessa manhã, se você precisa encontrar luz, direção na sua vida agora, tudo que você precisa é entender a responsabilidade, o privilégio que você tem de ser um adorador em espírito e em verdade. Mas com essa mulher no poço não termina ali. Como eu disse, né, eu vejo ali que são 2 objetivos que o Senhor tem que são comum a todos nós. Então, o primeiro, que ele levantasse essa mulher para receber da água da vida, que essa mulher fosse impulsionada, né, que essa mulher conhecesse a Cristo, e que essa mulher se tornasse uma adoradora. E em seguida, a gente vê uma continuação do texto, e eu incentivo você a continuar
lendo esse texto da mulher samaritana, é que depois que ela recebe disso, depois que ela recebe dessa água da vida, depois que de alguma forma essa mulher é tocada, o que acontece com ela é que ela fala para que as pessoas venham e vejam tudo que ele tem feito. Isso vai dizer lá no verso 29. Ou seja, eu vejo que essa mulher, ela se torna uma evangelista. Eu vejo que essa mulher, de fato, ela alcançou ali naquele cenário, ela alcançou toda uma cidade. Ela não só teve conhecimento da água da vida, como naquele momento pelo Espírito Santo, não porque Jesus a pediu, mas pelo Espírito Santo de Deus, ela foi incumbida em falar a respeito da verdade de Deus. Ela foi incumbida de anunciar que havia um mestre, que havia um Senhor, que havia um Salvador, e que poderia trazer sentido às nossas almas, que ele poderia trazer propósito aos nossos dias, ele poderia trazer propósito à nossa vida. E é isso que o Senhor Jesus faz, é isso que o Senhor Jesus faz comigo, é isso que o Senhor Jesus faz com você. Ele traz propósito a nós, em nome de Jesus. Propósito de que todos saibam que Cristo é o Senhor. Porque, como eu disse e repito, todos nós fomos criados para conhecê-lo, fomos criados para adorá-lo, fomos criados para ter um relacionamento com ele. Mas à medida que já temos esse relacionamento, poxa, eu me encontrei com o Senhor, eu fui tomada pelo Espírito Santo, eu reconheci agora Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tenho uma vida com ele e agora eu preciso partilhar dessa vida. Eu preciso que essa vida que eu tive em Deus também conecte a vida de outras pessoas. E olha como isso é maravilhoso, como isso é graça que nós recebemos de Deus, como isso é bondade que nós recebemos do Senhor. Então, nesse começo de mês, meninas, começando a falar sobre propósito, eu quero incentivar a todas nós para que de fato nós creiamos que temos um propósito. O propósito de adorar, o propósito de amar, o propósito de conhecer a Cristo. E uma vez que somos tomadas por esse propósito, nós possamos falar a respeito desse propósito. Aonde a gente está, fazendo o que estamos fazendo, servindo a Cristo aonde nós estamos, no trabalho, na rua, em casa, na igreja, em nome de Jesus, nós somos tomados pela verdade, de esse amor que me alcançou, precisa alcançar outras pessoas. E isso é que nos dá gás para que nós possamos fazer tudo quanto nós fomos chamados a fazer. A hora já chegou, a hora é essa, e que verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O meu convite para você aqui nessa manhã, nesse início de mês, essa primeira segunda-feira, ô glória, primeira segunda-feira do mês de junho, é que a gente viva a plenitude do Senhor em propósito. Propósito de conhecê-lo, em propósito de viver com Cristo e o propósito de falar a respeito de Cristo para com outras pessoas, em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, mas também com a nossa mente, com toda a nossa verdade, mas também com todo o nosso raciocínio, que conheçamos e prossigamos a conhecer a Cristo. Amém, meninas? Em nome de Jesus, que nós achemos propósito em tudo que estamos fazendo. Em nome de Jesus, achemos propósito, em nome de Jesus, e tragamos a nossa memória. Agora chegamos no meio do ano e queremos uma vida de profundo propósito em Cristo. Oramos a respeito disso no início do nosso ano. Senhor, nós queremos ter propósito em tudo que nós vamos fazer. E para isso nós precisaremos manter a constância, manter a motivação correta do nosso coração. A motivação do nosso coração precisa estar em Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que mata a nossa sede. Jesus é aquele que hoje quer inundar a nossa alma. Ele quer encher o nosso ser, ele quer trazer alívio, ele quer trazer alegria, ele quer trazer esperança. E à medida que ele traz esse alívio, essa esperança, que ele se manifesta, que ele se revela como aquele que tem a água que nós precisamos, a água que precisamos para matar a nossa sede. A nossa sede é matada e nós saímos a falar a outros, saímos a evangelizar a outros, saímos a falar a respeito da grandeza de Deus a outros também. E esse é o poder do evangelho, que não toca só a nós, mas toca a outras pessoas também, em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Vamos orar para que achemos propósito na nossa vida primeiro nisso. Que esse seja o fundamento do nosso propósito. Que o nosso propósito não esteja ligado a tudo que nós fazemos, àquilo que nós vamos produzir. Mas que o nosso propósito esteja primeiro alicerçado em quem nós somos, em nome de Jesus. E nós só somos porque Ele nos encontrou. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos aí nessa manhã. Vamos entregar essa primeira semana de junho ao Senhor, entregar esse mês e agradecer pelo propósito em comum que todos nós temos de amá-lo, de ser um adorador, de estar na presença de Deus e ter o privilégio
de proclamar o Evangelho a todas e mais pessoas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa manhã. Queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu poder, te agradecer, meu Deus, pela tua soberania, te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade. Reconhecemos diante do teu altar aqui o quanto nós te amamos e o quanto nós somos dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar pelo projeto maravilhoso do Senhor. O projeto em que nós, Senhor, fomos nascidas e criadas, Senhor, para te amar, para te conhecer, para louvar ao Senhor, para engrandecer o teu santo nome. E por isso nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Te agradecer porque reconhecemos o privilégio que temos de sermos encontradas, adoradoras, que te adorem em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, forja o nosso coração nessa palavra. Que o nosso coração esteja alinhado a isso para a glória e para a honra do Senhor. Encontre em nós, Senhor, mulheres dispostas a te amar e te servir de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, que o nosso coração não se turbe, que a nossa mente não se confunda a respeito do nosso propósito primordial, o propósito fundamental da nossa fé, que é estar ao redor do Cristo, que é servir ao Cristo, que é amar ao Cristo, que é sermos tocadas pelo Cristo, em nome de Jesus, que é nos tornarmos essa adoradora em espírito e em verdade, Senhor, em nome de Jesus. Também oramos, ó Pai, para que assim como nós fomos despertas, nós possamos ser mulheres que despertam outras mulheres, que nós achemos, ó Pai, um firme propósito, Deus, em sermos evangelistas, mulheres, ó Deus, que não se calam a respeito da verdade que foram encontradas, mas porque foram encontradas, encontram as outras mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Assim como falamos nessa manhã, nós cremos que há uma força no nosso coração que está sempre pedindo, clamando e querendo entender o propósito do qual nós fomos criadas. Desperta, Deus, em nome de Jesus, dentro do nosso coração, Pai, o propósito de que fomos criadas para o Senhor. Desperta essa verdade em nosso coração. Em nome de Jesus, desperta esse fundamento dentro de nós, que não sejamos confundidas, Senhor, em nome de Jesus, para que o nosso propósito esteja bem alicerçado em Cristo, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida de cada uma das tuas filhas aqui. Senhor, em nome de Jesus, aquelas que estão conosco nessa manhã, aquelas que vão ver essa live mais tarde. Em nome de Jesus, que elas sejam impulsionadas em fé para continuar vivendo o teu sobrenatural nesse meio de ano. Em nome de Jesus, nós queremos permanecer consagrando tudo aquilo que nós fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus, que nós não percamos o senso de propósito durante esse ano que já chega ao meio. Em nome de Jesus, nós terminaremos ele achando propósito, crescendo, amadurecendo e crendo nesse ano, um ano sobrenatural. Que assim seja no mês de junho. Nós abençoamos esse meio de ano. Em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, esse tempo para que nós possamos continuar a colher frutos, em nome de Jesus, e a plantar as nossas sementes em propósito. Em nome de Jesus, propósito de verdadeiras adoradoras, propósito de verdadeiras filhas, de verdadeiras mulheres prostradas diante do Senhor, mulheres que acham o seu lugar. Nos ajuda a encontrar esse lugar, é a nossa oração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, permanece conosco, fica conosco, abençoa o dia das tuas filhas, abençoa, Senhor, o trabalho, Senhor, abençoa tudo quanto tuas filhas colocarão as mãos, que essa seja uma semana de vitória, que esse seja um mês de vitória, um mês de propósito. É o que nós oramos e te agradecemos, consagrando esse mês de junho ao Senhor. Fica conosco durante todo o decorrer dessa semana, traga luz a tua palavra, em nome de Jesus, e que mais mulheres sejam tocadas pelo poder do Senhor e pela força do propósito, o propósito qual nós nascemos para cumprir. Em nome de Jesus, nós te amamos, Jesus, e através desse propósito é o que nós queremos dizer, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meninas, que Deus abençoe poderosamente a semana de vocês e que em tudo nós achemos o nosso propósito que está bem firmado em Cristo. Amém?
Em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana. Nos vemos amanhã. Vamos continuar falando sobre propósito. Então, o primeiro, você leva isso com você. Em nome de Jesus. O primeiro propósito de adorá-lo. E o segundo propósito de falar a respeito de quem ele é. O propósito comum que todas nós temos. Então, você não pode sair dessa live. Você não pode acordar nesse mês de junho e de repente pensar que não tem propósito. Você tem um propósito lindo nas suas mãos. E glorifique a Deus com isso. Em nome de Jesus. Um beijo grande. Deus abençoe vocês. E a gente se vê amanhã. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.